Olá a todos. Vamos lá? Hoje trouxe um assunto interessante para todos nós. Sempre que eu falo a respeito de ansiedade, as pessoas querem saber um pouco mais. Então, hoje eu trouxe algumas questões assim interessantes. Dei uma pesquisada boa para ver o que os especialistas sugerem a nível de hábitos, de regras para se trabalhar com a ansiedade. Né? Isso bate bem com um atendimento que a gente já faz, já fez muito tempo em consultório e já viu, né? Então, assim, o que é interessante é o sono. Uma das questões, assim, uma das queixas que mais ocorre quando as pessoas têm algum problema a nível emocional, mental, é o sono fica desarranjado. Então, assim, existe uma dificuldade muito grande para pegar no sono. Uma que a pessoa ansiosa tem muita coisa e fica pensando nas coisas, tentando organizar a hora que deita na cama. Esse é um hábito assim muito perigoso, muito complicado, né? Porque assim a gente precisa se preparar para o sono, preparar o ambiente, preparar o corpo, preparar o emocional para dormir, não acostumar a desmaiar na cama, né? Que muita gente não dorme, desmaia, né? Então, assim, ter uma rotina saudável, ter uma alimentação saudável, sempre que nós estamos com problemas ou estamos muito ansiosos, a gente tenta, às vezes a gente usa essas substâncias psicoativas, ou álcool, ou cigarro, ou alguma outra coisa mais complicada. E o que acontece? Só piora a situação, porque passou o efeito volta e a pessoa fica viciada na substância. O exercício é muito importante, porque as pesquisas já mostram quanto o exercício gera, faz com que o cérebro gere, com que o corpo gere realmente substâncias que vão nos ajudar a lidar com a depressão, com a tristeza. Então, existem alguns hábitos, algumas regras assim interessantes para a prevenção da saúde emocional e mental. Primeira questão a se pensar é o tempo. Como é que você está usando o seu tempo? Se você tem 12 horas, como é que você está usando? Né? Você está assim, qual é a porcentagem que você usa trabalhando, qual a porcentagem que você usa em casa, qual a porcentagem que você dedica para você e qual a porcentagem que você dedica, porque os relacionamentos precisam de cuidados, eles são delicados e eles precisam de tempo, eles precisam de porcentagem de investimento. Veja bem, quanto que você faz? Faz esse exercício com você. Bem, o tempo é o bem mais precioso que nós temos. Tanto ele não pode, ele não volta atrás, não pode ser comprado, nós não compramos mais tempo para a nossa vida. Então, o que acontece? Ele é precioso, até a gente vende o tempo para a gente conseguir se sustentar. O tempo junto, lógico, com as nossas habilidades, né? Então, assim, como é que a gente organiza? Hoje, como nós estamos numa época de aceleração de pensamento, imersão no mundo virtual, e nós aceleramos, e assim, é uma época também de busca de mérito, de sucesso. Então, assim, se você faz uma coisa, você quer fazer outra. Se uma pessoa tem um curso, você quer ter aquele curso também. A pessoa tem dois cursos, você quer ter dois ou mais um. Então, o que acontece? Nós estamos acelerados. Se uma pessoa tem um carro importado, você também sonha com um carro importado. Então, veja bem, tem uma série de coisas assim que complicam um pouco a nossa vida. Uma das questões muito sérias, nós colocamos uma atividade em cima praticamente da outra, não damos folga para nós mesmos, não damos folga, não tem folga. Você fica preso no trânsito ou acontece qualquer coisa que você não é intercorrência, você fica desesperado porque você marcou aquela reunião, você está com aquele compromisso e você não consegue chegar, né? Então, assim, por que a gente não
estende um pouco mais, dá um pouco de espaço para você respirar, para você tomar seu café, para você abrir a janela, olhar lá fora aquela árvore que está toda florida, aquele cachorrinho que está passando na rua. Então, veja bem, quantas coisas que você pode estar fazendo nesse espaço de tempo. Você descansa seu cérebro, não acumula, descansa seu emocional, porque ele fica emocional fica com problemas sérios também, se você sobrecarrega, né? Então, assim, como que nós estamos organizando o nosso tempo? Então, aquele exercício da porcentagem que eu brinquei ali atrás, é bom você fazer. Ver realmente como você está, o que, que você pode alargar isso e dar o tempo de cada tarefa que você tem, dê um espacinho de tempo para você fazer alguma coisa, ir lá buscar uma água. Tem pessoas que nem comem de manhã, não tive tempo de comer. Imagine, se essa pessoa não tem tempo de comer, você imagina como que essa pessoa está, uma coisa atrás da outra. Mesmo que você esteja atendendo as pessoas, por favor, aguarde um pouquinho, deixa lá um café, deixa uma água, uma bolachinha para as pessoas, elas esperam um pouquinho, né? Tenta deixar essas pessoas confortáveis, que elas aceitam, sabe que você tem seu limite. Você pode levantar para tomar água, você pode levantar para tomar um café, você pode levantar para fazer qualquer coisa que faça te dê oportunidade de respirar. Nós precisamos respirar com calma, sabe? Respirar, aquela respiração bem assim, diafragmática, bem assim, que relaxa, que faz com que você respire aquela energia da própria vida. Outra questão muito importante: tarefas mal finalizadas ou procrastinação. Quando você quer fazer uma coisa, você precisa fazer alguma coisa e você não faz. O que você faz? Você deixa para amanhã. Se essa ideia, essa necessidade surgiu agora em mim, eu preciso desenvolver o hábito de fazer agora. Eu penso assim, puxa vida, eu estou com dor na coluna, preciso marcar o médico. Ah, mas amanhã eu marco, não sei o quê. Não, vai e marca. Ou então você não pode sair e marcar agora, pega um papelzinho, coloca que você vai fazer isso hoje ainda. Dá um jeitinho. Não precisa se acumular também, mas coisas pequenas assim você pode estar fazendo, tá? Outra situação que deixa as pessoas angustiadas, a pessoa com ansiedade, ela fica assim super. Uma que ela fica com culpa, porque ela acha que devia ter feito uma coisa, não fez. Então, uma culpa, mais outras são como pedrinhas que você coloca tudo numa carrocinha. Eu gosto dessa imagem antiga, metafórica, e vai arriando, porque você não consegue carregar mais tudo aquilo. É muito pesado. Uma culpa se junta com a outra e é uma energia que gruda na gente, que machuca, como se tivesse espinhos. Outra situação é o seguinte: tarefas não finalizadas. Então, assim, o que que acontece? Se você deita e você começa a pensar, puxa vida, eu tinha que terminar esse relatório, eu tinha que terminar isso, tinha que fazer não sei o quê. Não fez, fica complicado, né? Então, assim, procure não ficar. Se você tiver, se for uma tarefa maior, a longo prazo, você divida por etapas. Às vezes, se você escrever, hoje em dia se escreve muito no celular. Eu tenho ainda o hábito de escrever no papel, na agenda. Mas veja bem, escreva. Fala, olha, então eu vou fazer isso, a semana que vem e a outra semana eu faço isso, termino dessa maneira. Então, assim, quando você já escreveu, você tira um pouquinho daqui da sua cabeça e das suas preocupações e coloca em outro lugar. Então fica mais fácil, fica mais, se sua mente fica mais aliviada, né? Então assim, faça isso, mas tenha também
um tempo ocioso. Tem um termo que eu gosto muito, que é assim, saborear o tempo. Sabe quando você tem um tempo que você não programou nada e que você pode saborear? Você pode sair lá fora, dar uma olhada, você pode dar uma volta ali na rua, comprar um sorvete, você pode pegar um livro para ler, você pode escrever. Entende? É um tempo, nós precisamos sentir a vida assim, olha, ela se movimentando. Eu gosto muito do vento, porque o vento mostra que a temperatura está se modificando. Então, veja bem, às vezes, se observar uma flor, se observar as folhas balançando, tudo isso faz com que você entre assim num estado meio de meditação, começa a se relaxar. Isso, junto com uma das coisas muito importantes, uma técnica muito interessante, que é assim, você respirar profundamente. Então, essa técnica, ela é fundamental, porque assim, o ar é algo que nós precisamos, e nós precisamos de um bom ar, um ar respirado a contento. Pessoa ansiosa, ela fica assim, você percebe? Não respira profundamente, né? Outra situação muito importante. Vocês sabiam? Existe uma pesquisa muito interessante, grande, muito válida, que conversa com as pessoas que estão terminais, né, com doenças terminais, e perguntam para elas o que foi mais importante na vida delas. Existe um item que sempre é o mais importante. Vocês sabem qual é? Nutrir bons relacionamentos. Então, assim, é aquilo que eu sempre falei para os casais e falo para as pessoas. Você tem um amor, você tem um relacionamento, você tem um marido, você tem um namorado, você tem a pessoa, você tem filho, você tem pai, você tem mãe. Nutra esses relacionamentos. Você tem amigos que você gosta ou quer conservar na sua vida. Cultive esses relacionamentos. E relacionamentos, meus queridos, preciso de uma coisa, da coisa mais preciosa que nós temos, de tempo. Nós precisamos ouvir, nós precisamos conversar, nós precisamos olhar um no olho do outro para conversar, não é com o celular na mão. Então, assim, porque o que a gente vê? A gente vai em qualquer lugar para jantar ou almoçar, você vê um monte de gente assim no celular. Casais, tac, 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 às vezes conversam no celular um com o outro. Então, o que acontece? Nós estamos perdendo essa coisa gostosa desse calor, dessa afetividade que passa quando você olha para a pessoa, quando você toca na mão dela para dizer, olha, ela está sofrendo, não sei o quê. Então, você está precisando, é bom que a pessoa sinta que ela não está sozinha. Então, essa questão de nutrir, se organizar para isso, como as crianças são pequenas, quanto mais pequenas são, você tem que se abaixar para falar, às vezes, com ela na grande maioria do tempo, porque você está aqui no alto, elas estão aqui embaixo de você. Então, veja bem como fica difícil se alguém tivesse assim os 4 metros e fosse falar alguma coisa, ou principalmente mandar na gente. Fica assustador, né? Então, assim, procure ter tempo. Se abaixar, brincar com as crianças. Ah, mas eu não sei brincar, fica junto, veja a brincadeira deles, escuta o que eles vão falar para você. Conta uma história. Uma outra questão, outra. A quarta, você está se sentindo mal, você está triste, peça ajuda. Olha como isso
É uma abertura, assim, muito grande de estar próximo das pessoas. Ofereça ajuda, ofereça ajuda. Isso faz com que a gente crie elos nos relacionamentos com as pessoas, sejam amigos, sejam companheiros de trabalho, sejam pessoas com as quais a gente convive, seja alguém na rua que eu veja, entende? Faça isso. Isso faz com que a gente, por exemplo, principalmente as mulheres têm mais facilidade, mas os homens têm uma dificuldade muito grande de pedir ajuda. Mas peço, por favor, fica um pouquinho aqui comigo, conversa comigo um pouco. Olha, eu hoje estou meio chateado, eu precisava de alguém para conversar comigo. Entende? Você não vai querer um psicólogo, você não vai. Mas se precisar, é bom você procurar. Mas o que acontece? O que você precisa é de calor humano, é um pouquinho de colo, todo mundo precisa. Então, é muito interessante que a gente faça isso. Quinto item que é muito interessante, fazer considerações a respeito dele. Sabe qual é? E é difícil, gente, é muito difícil isso. Viva o presente e a realidade. Olha, muita gente sofre, mas muita gente sofre com coisas do passado. É possível você voltar no passado e refazer as suas escolhas. As escolhas, gente, nós fazemos no naquele momento do frigir dos ovos. Não tem jeito. Fazemos com a maturidade que a gente tinha ou não tinha, com a idade que a gente tinha, com a situação que a gente vivia. Não é a escolha que nós faríamos hoje, que nós temos uma maior compreensão do fato que nós vivemos, da situação que nós vivemos. Não faríamos isso, de jeito nenhum. Mas o que acontece? Adianta você sofrer muito pelo passado? Se você quiser trabalhar o passado e os traumas do passado, vá, procure um especialista, um psicólogo que trabalhe com isso. Só que tenha o seguinte: você precisa começar a deixar ir. Porque você traz uma malinha tão pesada do passado que não dá para você fechar o ciclo e começar de novo. Então, é muito complicado. Nós precisamos deixar as coisas do passado no passado. Outra situação muito interessante é essa: ficar sofrendo pelo que vai acontecer. Essa é uma característica da ansiedade. Eu estou hoje, mas eu já estou preocupado que vai acontecer daqui a um mês, vai acontecer no final do ano, já vai, olha, tem uma reunião de família, vão brigar. Você está entendendo? Você fica angustiado com coisas que não dá para você trabalhar, porque você não está na situação. Então, assim, o quanto a gente sofre por coisas imaginárias que nunca aconteceram, o quanto a gente sofreu por essas coisas, e o quanto nós estamos sofrendo por coisas que eu realmente imagino que vão acontecer, principalmente quando aquela pessoa tem aquela lente assim escura e ela vê tudo ruim, vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso. Então, assim, o que acontece? A pessoa não está vivendo no presente. O que nós temos de vida aqui, agora, nesse momento? O que está acontecendo com você? Me conta. Você está aproveitando seu presente? Você aproveitou o café da manhã, aquele cheiro gostoso quando você tomou? Você aproveitou saborear aquele mamão fresquinho? Levou tanto tempo para ficar daquele jeito, aquela fruta saborosa. Você saboreou a tua refeição? Você saboreou seus relacionamentos? Você abraçou e sentiu o calor da pessoa que você ama? Você sentiu a risada dos seus filhos? Entende? Você sentiu o abraço gostoso do seu amigo, aquela tapinha assim para te cumprimentar no trabalho. Olha só, quanta
coisa que você está perdendo hoje. Hoje. Depois, o que acontece? Hoje passa, fica no passado. Você lamenta porque você não viveu, porque você não aproveitou. Olha cada armadilha que a gente cai. Perceberam? E a realidade? Respire profundamente. Quando você está assim, a coisa ficou meio nublada, uma neblina, pare, respire, conte até 3 ou até 5 na inspiração e na expiração. Segure muito forte, coloque seus pés no chão, sinta onde você está. Isso é aqui e agora. Olhe, veja a realidade ao teu redor. Isso é o que você tem. Ó, e dá para fazer muita coisa boa aqui e agora. Você tem principalmente, sabe o que? A experiência de vida que você viveu. Você tem a capacidade de ter sobrevivido às más situações de vida. E você está aqui agora. Se você está ouvindo essa palestra, você também quer se aprimorar, você quer melhorar. Então, aproveite. Outra situação que é relacionada com essa, valorize as suas conquistas. Porque o que, que acontece? Parece que as pessoas só valorizam conquistas maravilhosas. Você é vendedor? Vendeu? Ah, que bom, parabéns para mim. Você conseguiu dar uma palestra? Olha que legal! Eu dei, as pessoas gostaram. Você conseguiu atender um paciente? Puxa, que legal! Olha o trabalho que eu estou fazendo bonito. Vai, cuide de você, se acaricie, se você se cuide, se aconchegue. Percebe? Veja as conquistas. É como se, quando eu valorizo minhas conquistas, é como se fossem luzinhas que eu vou colocando assim no meu caminho. E quando eu olho para trás, eu vou ver as minhas conquistas. Por quê? Porque eu prestei atenção nelas. Porque eu prestei atenção nelas. Porque eu prestei atenção nelas. Isso é bem sublinhado, entender? Então, assim, valorize as suas conquistas, valorize seus relacionamentos. Eu estava conversando com um casal amigo, eles têm mais de 20 anos de casamento. Olha que maravilha! Outro, mais de 40. Valoriza isso. Você está com um namorado ou você está sozinho, mas você está aprendendo, você está vivendo muito bem. Olha lá que legal! Eu sou uma boa companhia para mim mesma. Ou eu consigo fazer isso? Vamos olhar este ângulo. Uma outra, penúltima, porque depois tem um bônus. A gratidão. A pessoa fala, mas gratidão, Marilene, é alguma coisa assim, puxa vida. Todo mundo está falando. Qual realmente é o sentido da gratidão? Qual é o sentido da gratidão? Qual é o sentido da gratidão? Vamos lá. Qual é o sentido da gratidão? Olha, a gratidão, veja bem, é um sentimento muito importante que você vai estar. O que, que você vai estar fazendo? Você vai estar agradecendo tudo aquilo que você tem. Olha que interessante. Vai estar agradecendo o que você tem. Vai estar assim, trazendo uma sensação de bom, validando a vida, porque a vida ela é muito bonita. Quantas coisas que nós já passamos, quanto que nós já vivemos, quanto que nós já estamos assim, realmente, quanto que nós estamos realmente assim, já vivendo.
E não agradecendo. Não agradecendo de manhã que você abriu os olhinhos e acordou, não agradecendo à noite o dia que você viveu. Você percebe quanta coisa que às vezes passa batido e a gente não agradece? Existem pessoas resmungonas. Sabe aquela pessoa que resmunga o tempo todo? Resmunga, resmunga, resmunga. Tá, você quer tanto resmungar ou criticar? Resmungue, critique. Mas a hora que você resmunga, veja outras coisas boas que você pode viver. Fica com uma visão só naquela coisa. Veja outras coisas boas. E também, se você está criticando, talvez aquela situação, aquela pessoa tenha outras coisas boas também. Nenhuma pessoa se qualifica só pelas coisas ruins. As pessoas têm tanto coisas boas como coisas ruins, tanto coisas agradáveis em sua personalidade, como coisas difíceis de se conviver. Veja bem, pensem a respeito. Outra situação, é uma situação muito interessante. Tem um psicólogo canadense, ele é muito famoso, ele é muito, tem várias obras interessantes, se chama Jordan Peterson. Ele tem um artigo que se chama assim, O Antídoto para o Caos. E ele dá um conselho que é uma metáfora. Ele diz o seguinte: acaricie um gato ao encontrar esse gato na rua. Acaricie o gato ao encontrar esse gato na rua. O que será que seria isso? Seria assim, mais ou menos isso. Nós não paramos para olhar as coisas boas da vida, as coisas bonitas, as coisas que nos encantam. Às vezes, por exemplo, a gente tem que parar, abrir a janela e olhar a árvore que está toda florida, floriu agora em setembro. Isso é acariciar um gato na rua. Ou então, um próprio gato. Chama o gato. Pode levar o gato a fugir, mas também pode levá-lo a confiar em você, permitir que você o acaricie. Por isso, faça a sua parte, de modo a aproveitar as oportunidades que a vida está te dando, mesmo nos dias difíceis. Você encontrará ao menos uma razão para sorrir, para ter esperança, para compartilhar o amor, se você estiver atento. Percebe, queridos? São situações, são hábitos a considerar, são regras de vida, como vocês quiserem colocar. Pensem a respeito, me coloquem o que vocês acharam, eu vou adorar ler. E o que vocês gostariam que eu estivesse falando para vocês. Um grande abraço no coração de cada um. Até a semana que vem. Ah, vocês gostaram? Dá o like, porque assim o YouTube entende que mais pessoas podem se beneficiar do vídeo. Até a outra semana.